Olá! As audiências públicas são importante ferramenta de diálogo entre o legislativo e a sociedade sobre problemas a serem enfrentados por meio de medidas e projetos de lei que estão tramitando na Casa de Leis. Os temas não são fixos e dependem muito das demandas da população. Uma das primeiras audiências realizadas na Assembleia debateu as condições das barragens de minérios em Corumbá. Brumadinho, 26 de janeiro de 2019. O maior desastre brasileiro aconteceu com o rompimento de uma barragem de montante que vitimou mais de 300 pessoas, entre mortos e desaparecidos. O caso acendeu alerta para as condições das 16 barragens existentes em Mato Grosso do Sul, sendo 4 com dano potencial elevado. A Assembleia convocou o governo para falar das precauções que o Estado toma. Um relatório chegou a ser elaborado sobre os riscos na região. Nós fizemos uma força-tarefa, logo após o acidente da barragem de Brumadinho, compostas pelo Bombeiro, pela Defesa Civil, pelo Ministério Público Federal, pelo CREA e o próprio IMASU na coordenação desse trabalho. Nós requisitamos documentações das empresas, são 2 mineradoras existentes em Corumbá que retiram esse minério de ferro. As barragens que são da empresa 1, que é da Vetorial, elas são de alto montante. Essas barragens elas já ficam proibidas da expansão. Quando nós estivemos lá, estava previsto uma expansão dessa barragem. Essa barragem ela não pode ser expandida e deverá ser desativada. Quanto à barragem da Vale, é uma barragem que não é de alto montante, mas será obrigada a fazer uma retirada até 2020 do viveiro que se encontra a jusante. Quer dizer, caso tivesse um rompimento, esse viveiro onde trabalham pessoas, ele tem que ser retirado. Então a Vale já nos comunicou de um cronograma de retirada. Então existe uma norma agora da Agência Nacional de Mineração que veda em todo o território nacional qualquer barragem com característica de altamente montante, isso é fundamental para o estado de Mato Grosso do Sul, e também aquelas que não são, um conjunto de medidas que não pode ter nada abaixo da barragem, não pode ter refeitório, não pode ter área administrativa, não pode ter áreas de trabalho abaixo dessa barragem. Os estudos apontaram que não há riscos para a área urbana de Corumbá e que uma possível devastação ambiental seria pequena, mas irreversível. As barragens corumbaenses são bastante antigas e a fiscalização é de responsabilidade da Agência Nacional de Mineração, a AMN. Mesmo assim, o presidente do IMASU alega ter atuado e encaminhado pedidos para que a agência faça estudos sobre a solidez das estruturas das barragens. Toda barragem ela não se rompe de uma hora para outra. Ela vem no processo de doença. Ela não tem um infarto fulminante. Ela vem ao longo do tempo perdendo as suas condições estruturais até um determinado momento não suportar mais a pressão interna e aí então há a ruptura. O deputado Pedro Kemp, do PT, que convocou a reunião, disse que a preocupação agora é com o rico meio ambiente local e também com a segurança das pessoas. Nós precisamos discutir medidas que de fato deem segurança para a população que vive no entorno dessas barragens, mas também segurança para a proteção do meio ambiente. A Vale e a antiga MMX são as exploradoras de minério da região e repassaram dados sobre a situação das barragens. A maior é a de Gregório, com 9.300.000 metros cúbicos de rejeitos. Informaram que há especialistas em barragens atuando no local, que existe um plano de ação em caso de emergência e que há inspeção visual e por meio de equipamentos nas barragens. No entanto, não encaminhou relatórios detalhados ao IMASU quando solicitado. E que há um sistema de alerta, mas que a ativação é manual. Entre as principais preocupações dos parlamentares está a segurança dessas barragens, já que em alguma delas há elevado dano potencial. No entanto, segundo as empresas que atuam na região, o risco de um rompimento é baixo. No caso de Corumbá, nós teríamos um impacto desse rejeito numa área mais ou menos de 8 a 10 quilômetros em cada uma dessas barragens. E aí, obviamente, o que tiver dentro desses 8 a 10 quilômetros seria destruído e afetado. Primeiro, a cidade de Corumbá não seria afetada. Nenhuma dessas barragens, esses 8 a 10 quilômetros, não estão direcionados para a cidade. Ela impactaria, na nossa avaliação, em 12 residências atualmente existentes e no balneário Piraputanga. Vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, o deputado Felipe Orro, do PSDB, disse que o grupo de parlamentares está atento e defende risco zero para os moradores.
E o que eu defendi desde o primeiro momento foi isso: risco zero para as pessoas que moram ali, risco zero para o meio ambiente, para o nosso Pantanal. E também a Vale desapropriar os pequenos produtores ali, os moradores ao redor, para que não tenham gente tão próxima dessas barragens, para que não ofereçam risco às vidas das pessoas. Também nas primeiras semanas da nova legislatura, as altas contas de energia pagas pela população em dezembro do ano passado e no começo deste ano também foram tema de debate dentro da Casa de Leis. Descobrir por que as contas de energia são como são e entender os desafios do acesso à tarifa social. Esse foi o foco da audiência pública, que trouxe a Energisa para dar explicações sobre a composição da tarifa e também sobre as contas mais salgadas no começo do ano. Se as pessoas observarem a sua conta, elas vão ver que sempre nos meses de janeiro e dezembro, elas têm elevação do consumo nesse período. E é importante registrar, não houve aumento de tarifa. A tarifa é definida pela ANEEL e ela só sofre reajuste uma vez por ano. Segundo a companhia, a tarifa é composta por 4 itens. Numa fatura com consumo de 220 kWh, a geração representa pouco mais de 30% da conta. A transmissão é de 3,65%. A distribuição representa mais de 20 pontos percentuais e os impostos, que podem variar conforme maior ou menor for o consumo, 45% nesse exemplo. Para o deputado Barbosinha, que convocou a audiência pública, a partir desses e outros dados apresentados, a Assembleia pode articular-se para discutir questões como o escalonamento do ICMS e, caso irregularidades sejam encontradas, a instauração de uma CPI. Eu considero extremamente relevante, que é saber o quanto entra de energia no Estado, isso seria a macromedição, não é? E quanto que é medido pela micromedição, que são os relógios que estão no comércio, na indústria, nas residências. Porque a Energisa alega desde o início que o aumento é decorrente das altas temperaturas, não é? Ou, ao entendermos que existe divergência, podermos até, se for o caso, instalar uma CPI na Assembleia Legislativa. Representando os consumidores, Rosimeire Cecília da Costa, presidente do Conselho de Usuários de Energia no Estado, apontou até uma possível tributação da tributação nas faturas com aplicação de ICMS em cima de outros impostos, como PIS e COFINS, e disse que o Conselho está atento a essa situação e também ao atual processo de revisão tarifária. Se a demanda daquela residência não se alterou, né, não houve nenhum outro agente externo, a não ser PIS/COFINS, que no mês de novembro foi 4 e subiu para 6,8. Isso dá um impacto, sim. Mas nós estamos coletando esses dados para efetivamente dar essa resposta para o consumidor. Quanto à tarifa social, a concessionária alega fazer campanhas informativas, mas os dados não refletem o posicionamento da companhia. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 290 mil famílias atendidas por programas assistenciais do governo federal têm direito à tarifa social, mas pouco mais de 170 mil, que representa mais ou menos 60% do total, não fizeram adesão ao programa. Movimentando os prefeitos, as câmaras municipais, os CRAS, inclusive o treinamento, porque muitos funcionários do CRAS não tinham conhecimento, inclusive do funcionamento do sistema, porque a pessoa beneficiária de um programa social, ele precisa de preencher um questionário longo, demorado. E a última etapa, a partir do momento que ele tem o número da informação social, que é o NIS, é cadastrar junto à Energisa. O papel feminino nos legislativos municipais também foi tema de encontro na Assembleia. Um encontro de vereadoras foi realizado e discutiu o papel dessas mulheres em seus municípios. A participação das mulheres na política foi o tema do dia na Assembleia Legislativa. Vereadoras de várias cidades do estado participaram de um evento realizado pela Escola do Legislativo, que também serviu para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. O presidente da Assembleia, deputado Paulo Correia, abriu os trabalhos e falou sobre a contribuição que as mulheres trazem à política. A visão do homem de um determinado problema é diferente da visão da mulher. A visão do homem é foco, a visão da mulher é periférica. Então, entendo que isso modifica completamente as coisas que você analisa. Eu analiso de um jeito, uma mulher pode estar analisando de outro. Tivemos várias contribuições importantes nessa casa de deputadas que já passaram por aqui. Infelizmente, nessa legislatura, nós não temos nenhuma deputada,
Mas nós estamos trabalhando no sentido de que, com esta formação, a gente possa conscientizar as mulheres a poder participar. Para a vereadora por Itaporã, Lourdes Struziati, a primeira edição deste encontro pode estimular mais mulheres a construírem sua identidade política. Eu vejo que esse encontro é bastante importante para nós mulheres, penso que não pode ficar só no primeiro e dentro do que for discutido hoje, avançar nas políticas para a mulher estar mais inserida nesse ramo que majoritariamente é masculino. Atentas, as vereadoras assistiram às palestras apresentadas por mulheres que se destacam na política sul-mato-grossense. A conselheira do Tribunal de Contas, Marisa Serrano, falou sobre a importância da liderança feminina na política. Não é dizer eu sou mulher e sou diferente. Eu tenho que conhecer um pouco da política, eu tenho que participar das reuniões sabendo o que eu vou dizer, eu tenho que mostrar minha competência, não só nas questões políticas, mas nas questões também de governança, para que a gente possa ser respeitada. Então nós temos ainda que conquistar esse espaço. Então nós não podemos dizer que nós já conquistamos tudo em política, não conquistamos não, mas já temos uma melhora. A juíza Jaqueline Machado, por sua vez, destacou em sua participação o papel das instituições no combate à violência contra a mulher. É importante falar em muitos conceitos que a gente tem, como a questão do feminismo, a questão da violência doméstica e também de outros tipos de violência e da estrutura, né, que os poderes e as instituições têm para o combate e o enfrentamento dessa violência. Como última palestra, a subsecretária especial de Cidadania, Luciana Zambuja, ressaltou a importância da vereadora e as políticas públicas em defesa do público feminino. Parabenizar a vinda das vereadoras do interior. O deputado Marçal Filho, que irá coordenar a nova frente, acredita que, apesar das recentes conquistas, o poder público ainda pode trabalhar muito em prol das mulheres. Com essa frente parlamentar, nós tentamos suprir esse vazio, fazendo com que possamos realizar eventos como esse, que coloquem em debate principalmente a questão da violência contra a mulher, o número de feminicídios que infelizmente tem aumentado, e a gente tem sentido que a Lei Maria da Penha, que foi uma revolução, um grande avanço, não tem conseguido frear isso. Os números são alarmantes. E a gente percebe que é uma questão cultural. Então, se a gente não ficar com esse assunto sempre em alta, debatendo, apresentando proposições aqui na casa, projetos que visem diminuir esse índice, nós vamos continuar assistindo isso e não podemos, de forma passiva, ver e não fazer nada. Mato Grosso do Sul tem uma série de potencialidades em turismo, que não se limitam a municípios mais conhecidos como Bonito ou Corumbá. E essa capacidade foi discutida na Casa de Leis. A audiência Turismo no estado de Mato Grosso do Sul foi idealizada para divulgar os dados já registrados sobre os impactos do segmento na economia local. De acordo com o proponente, deputado Capitão Contar, do PSL, diversas publicações recentes o convenceram de que o setor turístico tem muito a crescer e contribuir. Uma honra e um sentimento de dever cumprido poder trazer essa audiência pública num momento tão importante para a economia do nosso estado e para a realidade do nosso meio ambiente. Então a ideia é trazer aqui especialistas, técnicos, pessoas competentes e capazes para que a gente possa formar um raio-x de como está o turismo em nosso estado, que isso envolve economia, envolve geração de emprego, envolve preservação ambiental. Enfim, é um assunto muito importante e essa audiência vai com certeza trazer esse panorama necessário. Vamos identificar o que precisamos melhorar no assunto turismo em nosso estado. O encontro contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson. Em sua apresentação, o ministro incluiu o corredor bioceânico como grande propulsor do turismo sul-mato-grossense. Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Esses são os países que compõem o corredor bioceânico que começa em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, e segue até a província chilena de Antofagasta. O potencial com viés econômico da rota é enorme, uma vez que facilita o transporte e o escoamento de produtos. Agora, o objetivo é fazer com que ela enalteça também o turismo da América do Sul. A grande mudança que eu assinalaria é a importância de vocês
passarem a ter um sentimento de pertencimento ao continente sul-americano. Eu sou sul-americano, eu tenho amigos, são paraguaios, amigos chilenos, eu conheço o Chile, eu conheço o Paraguai, e não só Miami, né? A gente tem que acabar com isso. Não sou contra os Estados Unidos, não sou contra o Miami, mas eu acho que é importante que o sul-mato-grossense conheça o seu entorno, né? Fale espanhol, que tenha amigos, explore as belezas, toda a cultura hispânica, que é tão importante e faz parte da nossa formação. O economista-chefe da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande acredita que, ao interligar os países sul-americanos, será possível aliar o conceito do turismo enquanto economia de mercado. De forma geral, o que acontece é que as pessoas começam a conhecer as regiões, começam a conhecer os lugares e começam a fazer negócio por conta disso. E uma coisa acaba alavancando a outra. Nós precisamos começar a quebrar essas barreiras e deixar de ficar de costa aqui para a América Hispânica. Conforme o deputado Capitão Contar, do PSL, a discussão ainda servirá de base para a elaboração de estratégias de impulsionamento das belezas da nossa região. Com base nesses dados, com base nesse levantamento dessas informações, a gente vai traçar as nossas estratégias. Então vamos identificar aonde precisam ser feitas mudanças, que sejam legislativas, que sejam de fiscalização ou mesmo tributárias, para a gente poder fomentar todo esse negócio chamado turismo. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo. Voltamos já. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do sul-mato-grossenses. Os problemas enfrentados no Estado para a efetividade de acesso à educação especial também reuniu a sociedade na Assembleia Legislativa para debater o assunto em audiência pública. Com a casa cheia, a Assembleia Legislativa recebeu na tarde desta terça-feira representantes de diversos segmentos que defendem os direitos da pessoa com deficiência no Estado. A audiência pública foi proposta pelo deputado Pedro Kemp, do PT, e procurou encontrar soluções para questões como o recente corte de verbas na educação anunciado pelo governo. Para o deputado, mecanismos de ação da Assembleia, como o evento desta tarde, podem sensibilizar o Executivo na gestão da educação especial e da assistência social como um todo. A Assembleia Legislativa, através da audiência pública, ela ouve a comunidade, ouve as entidades, depois ela vai fazer um relatório com as reivindicações e através da Comissão de Educação da Casa nós vamos encaminhar ao governo do Estado para que analise e dê uma posição sobre essas solicitações. Adriana Baitendorp, a coordenadora de políticas para educação especial da Secretaria de Educação, avaliou a situação em que o Estado se encontra. O repasse do Fundeb teve um reordenamento no valor de 30%, né, de reordenamento desse repasse, que antes era feito de 100%, agora passará a 70% e mantido a cedência de pessoal para todas essas instituições, são 75 instituições conveniadas no estado de Mato Grosso do Sul. Maria Ivete é mãe de uma aluna da Pestalozzi e veio à audiência por estar preocupada com o futuro da sua filha, que considera a instituição uma segunda casa. A Cibele de manhã levanta, vai para Pestalozzi, lá ela tem todo atendimento necessário, além da saúde, ela faz os atendimentos, ela tem dança, sapateado que ela adora.
Então lá é muito importante esse atendimento, não só para minha filha, mas também para todos os alunos que lá estão, que precisam desse atendimento. E não é justo cortar essa verba, gente, porque é muito importante, as crianças precisam. Lá é a segunda casa nossa. O Parque dos Poderes pode passar por mudanças e a preocupação com o meio ambiente foi tema de debate na Casa de Leis. Ambientalistas, representantes de organizações não governamentais, vereadores de Campo Grande, representantes do governo estadual, do Ministério Público e sociedade participaram dos debates sobre os impactos ambientais no complexo do Parque dos Poderes. Em sua palestra, o especialista em saneamento ambiental Haroldo Ferreira Galvão apresentou os fatores que estão contribuindo para a degradação no Parque das Nações Indígenas. A concentração populacional está aumentando de forma exagerada e toda vez que você aumenta a população, aumenta a exploração imobiliária, enfim, constrói-se casa, constrói-se escola, constrói-se prédios, você impermeabiliza o solo. Tem o asfalto, no seu quintal você impermeabilizou o solo, você está aumentando a água superficial, o escoamento da água superficial. Aquela bacia contribuinte que vai receber essa água, ela não está preparada para isso. E aí vem a destruição, vem todo o agravamento, isso tem consequências danosas. Então, esse crescimento desordenado, o crescimento imobiliário desordenado, é um dos fatores contribuintes para esse cenário de tragédia ou de, como eu falei, de doença que acomete todo esse complexo aqui do Parque dos Poderes e do Parque das Nações Indígenas. Os impactos do crescimento populacional desordenado e o surgimento de novos bairros no entorno do complexo do Parque dos Poderes são as causas dos problemas ambientais e do desaparecimento do córrego Pedregulho, apontadas pela moradora do bairro e representante do movimento que pretende salvar a reserva. Desde que começou o loteamento do bairro Jardim Noroeste, eles não fizeram drenagem. E o que acontece? Toda a água do Jardim Noroeste vai parar nas nossas estradas e vai para o córrego Pedregulho. Então, cada chuva que dá, nós ficamos ilhados lá. Nós ficamos, às vezes, 2 horas ilhados, porque a enxurrada passa principalmente na estrada principal, que é aquela de acesso da Uniderp Agrárias. Então, toda aquela água vai para o córrego Pedregulho. Outra preocupação em relação ao desmatamento da reserva do Parque dos Poderes é com as várias espécies da fauna que sobrevivem no cerrado e que podem desaparecer. Tem um número significativo de espécies de fauna, de flora do cerrado. E quando a gente pensa em fauna, a gente tem aí mais de 230 espécies de aves só no complexo do Parque dos Poderes. Dentre essas espécies, tem espécies endêmicas que só existem no cerrado, espécies ameaçadas de extinção e espécies migratórias também que passam por essa região para reprodução, por exemplo. O sovi é uma espécie, uma ave migratória que reproduz aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado no modelo de desenvolvimento que a gente está tendo dentro da nossa cidade. Buscar alternativas mais sustentáveis, que não destruam o ambiente para desenvolver. Então, é possível, sim, a gente ter alternativas mais sustentáveis, que permita manter o cerrado, que permita manter os ambientes naturais. Sobre as medidas urgentes a serem adotadas, Haroldo Ferreira defende a execução de obras estratégicas. A solução, primeiro, é projeto de engenharia. Antes do projeto é preciso ter um diagnóstico. Na engenharia, eu como engenheiro, a minha formação é de engenharia, primeira coisa é fazer um diagnóstico, um bom diagnóstico, um diagnóstico que condiza com a realidade das causas que estão acometendo o entorno e a bacia como um todo. A partir do diagnóstico, você vai elencar os projetos, você vai fazer os projetos para poder eliminar essas causas, para poder mitigar essas causas, e fazer com que a coisa volte ao normal. Mas também não é só isso. Você fazendo a obra, faz barragem, faz piscinão ou reservatório de equalização de água de chuva, de retenção de água de chuva, se você não tiver manutenção da coisa, é preciso uma política, uma prática, uma política de manutenção regular.
limpando aquelas áreas onde há deposição de sedimento, fazendo com que as coisas, a mata ciliar seja reposta. Enfim, é uma série de providências que o ente público tem que adotar para manter todo o entorno da bacia preservado. Para o proponente da audiência, deputado Felipe Orro, do PSDB, o documento para as propostas vai ser encaminhado para as autoridades municipal e estadual. Nós vamos pegar o resultado disso para ajudar nesses estudos que o governo já tem e que ele vai complementarmente fazer para achar todas as saídas. Onde estão os problemas e estancar esses problemas e solucionar. Todos os profissionais e as entidades da sociedade civil organizada estão dispostos a ajudar, estão discutindo, estiveram na Assembleia por várias vezes reunidos, pediram a audiência pública. A sociedade civil, os profissionais liberais formaram esse grupo voluntariamente aqui na cidade, né, o Abraço do Lago, etc. Então, tudo isso vai subsidiar o governo, é importante, porque são profissionais também gabaritados e altamente qualificados que podem somar. Uma das grandes campanhas realizadas pela Assembleia, o Maio Laranja, também realizou audiência pública e trouxe profissionais sul-mato-grossenses para apontar os desafios para superar a violência contra crianças e adolescentes no estado. O proponente da audiência pública, deputado Herculano Borges, do Solidariedade, é autor da lei que instituiu o Maio Laranja, que tem como objetivo promover debates e palestras em todo o estado sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando nós observamos que o Mato Grosso do Sul aparece em primeiro lugar no número de denúncias, no Disque 100, uma luz vermelha acendeu e nós nos sentimos na obrigação de elaborar ações com o objetivo de levar proteção à criança e ao adolescente. Até porque o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza que a proteção à criança deve ser executada de forma tripartite, família, Estado e sociedade civil. Quando nós percebemos que mais de 80% dos crimes de abuso sexual acontecem no ambiente familiar, quando nós percebemos que em torno de 60% dos abusos são cometidos por pai e mãe, nós entendemos que algo precisa ser feito pelo Estado e pela sociedade civil organizada. Por essa razão, formulamos a lei do Maio Laranja, que é um mês alusivo ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, e com o objetivo de levar essas informações, prevenção para as crianças e capacitação para os adultos, para que possam fazer os encaminhamentos corretos no caso de alguma criança já ter sido abusada sexualmente. Segundo dados da Secretaria de Justiça de Mato Grosso do Sul, foram registradas 1.752 ocorrências de estupro e 839 vítimas tinham menos de 11 anos. Triste realidade que vem marcando a carreira do pediatra Virgílio Gonçalves. É uma realidade que permeia escolas, que permeia consultórios e pronto atendimentos. Então, a realidade dessa situação ela é um tanto quanto oculta na sociedade, porque a notificação depende da percepção dessa possibilidade de abuso sexual. E muitas vezes a criança em tenra idade, até 3, 4 anos, não sabe nem o que está acontecendo pela manipulação do agressor. Então, essa situação muitas vezes tem que ser detectada através de sinais indiretos e muitas vezes não estão presentes. Então, é uma situação tanto de conduta da família, conduta da sociedade e percepção, no caso do pediatra, do cuidador ou do educador, em relação a detectar precocemente essa situação que é extremamente lesiva para a formação da criança e, quando não, até fisicamente, quando há o contato sexual direto com transmissão de doenças, com gravidez na adolescente fértil, com situação de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é uma realidade bastante complexa, mas muito presente em relação ao convívio de crianças que estão muitas vezes vulneráveis na mão de cuidadores. Segundo Luciana Zambuja, representante do governo do estado na audiência pública, é preciso a integração das políticas públicas de combate à violência doméstica. É preciso ações de prevenção, assim como nós temos também
com relação à Lei Maria da Penha Violência Doméstica contra Mulheres, falar nas escolas, projeto do deputado Herculano, o Maio Laranja, que leva palestras, rodas de conversa a organizações da sociedade civil e às escolas, é o instrumento mais eficaz para que meninas e meninos tenham conhecimento dos seus direitos, para que os meninos saibam que aqueles atos são crimes, que não pratiquem, que quando vejam algum ato semelhante, alertem os adultos, falem, olha, isso é abuso, isso é exploração sexual de criança e adolescente, isso é crime, e é crime hediondo. Já a delegada Marília de Brito destacou o trabalho da DPCA. Em 2018, 9.000 pessoas estiveram na delegacia. Foram 1.500 atendimentos. Somente no mês de abril foram realizados 235 procedimentos. Números significativos que revelam o tamanho do problema a ser enfrentado. As políticas públicas, elas têm que ser frequentes, né? Nós temos que dar voz a essa criança. As legislações evoluem com muita facilidade, mas há uma dificuldade do Estado de implementá-las. Então, nós temos que implementar o depoimento especial, a escuta especializada, dar maior robustez aos órgãos de ponta, como as delegacias de polícia, sejam elas nas capitais como no interior, aos conselhos tutelares, que são órgãos que estão na ponta, no pronto atendimento, e discutir o tema, fazer educação, porque combater o abuso sexual e a violação sexual de crianças e adolescentes, a gente faz com educação. Então, a escola e a educação têm um grande papel para que a gente possa dar voz a essas crianças agredidas. Essa edição do Jornal Parlamentar fica por aqui. Na próxima edição, você verá as principais sessões solenes realizadas nesses primeiros 6 meses na Casa de Leis. Até a nossa próxima edição.